Olá, pessoal. Muito boa noite, amigos, amigas, espíritas, colegas e simpatizantes da doutrina espírita, amigos em Jesus Cristo. Estamos começando com grande satisfação mais uma live, né? Mais um momento aqui de reflexão. Conferindo o áudio aqui, né? Se está tudo tranquilo. E vamos junto, né? 19 horas e 16 minutos. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer mais uma vez estar com vocês. Hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020. Passa rápido o tempo, né? Muito rápido. Já estamos novamente no final de 2020. O tempo material. Porque o tempo da imortalidade não conseguimos nem mensurar, né? Somos espíritas cristãos, então somos eternos, não por sermos espíritas, mas por termos a certeza disso, né? Todo mundo é. E estando tudo certo, vamos fazer uma oração? Pode ser? Lembrando que Jesus Cristo, nosso irmão querido, disse, né, onde dois ou mais estiverem em seu nome, orando, ou seja, conversando na direção de Deus, o seu raio, a sua luz, a sua presença estaria. Então é isso que nós estamos solicitando neste momento, Senhor Jesus, esteja conosco, representando a nossa irmandade, harmonia e luz, tão necessitada como toda a nossa humanidade, de humildade, de transformação, de capacidade, de resiliência, de coragem. Senhor, te pedimos humildade, para que possamos juntos avançar neste momento, né, de reformas e reconstrução do mundo, de trabalho. Obrigado, Senhor. Abençoe amigos, inimigos, todos aqueles que precisam da tua luz, querido irmão Jesus. Que Deus nos ilumine também, que seja feita a sua vontade e que assim seja. Feita a nossa oração, queridos amigos e amigas, estamos aqui para falar sobre a continuidade do livro, né, Evangelho por Emmanuel, Atos dos Apóstolos, né, edição portuguesa, que nos traz aí a possibilidade de um mergulho na mente do espírito de Emmanuel, que é, lembramos sempre, né, o senador Publio Lentulus, uma das suas encarnações proeminentes do livro Há 2000 anos, é o ministro das comunicações do nosso lar, retratado no livro, né, com o mesmo nome, psicografado por Chico Xavier, por autoria dele próprio, do Emmanuel, e está reencarnado já, segundo a literatura espírita, o movimento espírita no Brasil. E já deve ter aí uns 20 anos de idade, mas isso vai ficar no mistério até ele desencarnar, né? Como ficou aí a questão do Chico Xavier, que só depois do seu desencarne se aventou a questão mais intensa de que ele era o espírito de Allan Kardec reencarnado. E isso eu vou falar sempre porque acho que é importante que muita gente que não saiba ainda, né, tenha essa ligação filosófica do espírito de Chico Xavier. E também lá na capela era um assessor de Bezerra de Menezes há 7.000 anos atrás, quando houve uma hecatombe nuclear. Enfim, passou por várias posições, inclusive, né? Inclusive sendo a figura do Platão, filósofo grego. Veja bem, né? Como o Brasil merece a atenção do plano espiritual, aumentando a responsabilidade daqueles que conhecem esta realidade, a doutrina espírita. Aumentando a responsabilidade da nossa necessidade de avançarmos no sentido de levarmos na prática o trabalho da última hora, não é? E claro, nós vamos falar tudo isso dentro do contexto daquilo que somos, não é? Não podemos simplesmente assumir uma postura de evolução vertical, porque é impossível, a natureza não dá saltos, sem justificar, nem trazer excesso de responsabilidades ou culpa sobre os nossos ombros que nos esmaguem. Lembremos da misericórdia divina, né, que a multidão de pecados é coberta pelo amor. E isso Jesus disse. Então, o pecado seria aquilo que contra nós mesmos agimos e contra nós mesmos, porque quando fazemos para o semelhante, fazemos para nós próprios, acabamos assumindo, né, como lei de causa e efeito. Eu vou então referenciar o tema de hoje é serviço de salvação. E sempre começa aqui com o ato dos apóstolos, né? Que está no Evangelho, um trechinho
E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Ponto. Não é uma pergunta, é uma afirmação, tá? E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Antes de filosofar em torno disso, eu vou ler o texto na íntegra do Emmanuel e depois nós vamos esmiuçá-lo. Este livro, como temos falado, é uma compilação de textos de Emmanuel nas várias psicografias que fez, o Evangelho por Emmanuel, analisando os atos, não é? Os Atos dos Apóstolos. Serviço de salvação. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá em grande número de ocasiões à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Vinha de Luz, Federação Espírita Brasileira, é a editora, né? O capítulo deste livro é 129. Olha que legal, né? Nós vamos conversar aqui sobre isso, né? A salvação, e não está no texto, mas a gente contextualiza sobre a palavra de Jesus. A lembrança que disse ele de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Portanto, não é verdade. Isso tudo nos traz outras frases do Mestre Jesus que Emmanuel explicita para que nós possamos avaliar no nosso dia a dia, no parâmetro de consumo, de absorção da filosofia, da fé espírita, para que nos satisfaça, porque você se bebe de uma água contaminada, morre por intoxicação. Se você bebe de uma água salobra, você passa sede, e assim por diante. Tudo é água, mas muitas vezes com o contágio, né, de micro-organismos ou elementos desnecessários à química da água e ao objetivo que ela tem, que é satisfazer a sua sede. Basta o refrigerante, por exemplo, né? Mas eu estou fazendo uma metáfora relacionando com a fé, porque o materialismo é aquela água que se bebe, mas não mata a sede, também se diz. Então, o que seria a salvação? Salvação do quê? Essas perguntas, quando se busca a verdade, e a verdade que nos liberta, disse Jesus, precisa ser feita para nós próprios, no sentido de autocrítica, num sentido, como diz sempre Krishnamurti, né, nesta existência que passou pelo plano físico no século passado, ou nesta visão espiritual de mundo que ainda distribui para o nosso plano em espírito, o ego, a consciência do ser, precisa conversar com si própria, precisa estar diante de si mesma para contrapor-se, inclusive, antes que outro faça, antes que a dor o faça,
antes que a necessidade o faça, antes que a carência o faça, no sentido de filtrar-nos na purificação, de libertar-nos de imperfeições, de erros, de escolhas mal feitas, e auxiliar o nosso metabolismo evolutivo, espiritual. Somos um motor de energias, uma usina de transformação constante. Caso contrário, não seríamos eternos. Somos um motor autossustentável mais perfeito que se possa imaginar, porque somos filhos de Deus. Então todas as ciências colocadas ao infinito chegam a Deus. A máquina que o espírito habita, corporal, é só um retrato disso, né? Só a parte externa deste instrumento. Depois nós temos os corpos, o perispírito, por exemplo, também. É um corpo que reveste uma parte do nosso espírito também. É também uma vestimenta, a mais perfeita tecnologia que se possa imaginar, de tecidos mais refinados. E era isso que dizia Jesus ao falar sobre a túnica nupcial, o banquete de núpcias que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E assim por diante. Então nós temos uma potência de ser muito grande. E é por isso mesmo, né, neste exercício, neste campo de provas e expiações, como se diz numa montadora de automóvel antes de lançar uma nova marca, não é? Falando em tecnologia, é o campo de provas. O carro vai lá, ele é testado pela montadora, e onde estão os defeitos, a montadora tenta corrigir, para que depois ele sirva às necessidades do meio. Então, claro, né, dentro do ponto de vista tecnológico da máquina humana, é assim que nós estamos em evolução, no campo de provas, que é o movimento do ser na satisfação das nossas necessidades no plano material, e as expiações da mesma forma, ou seja, corrigindo alguns obstáculos que criamos para nós próprios e que precisamos, pelo livre-arbítrio, pela consciência de ser, porque somos vivos, não somos máquinas, não é? Administrar, utilizando a ferramenta corpo físico ou corpo espiritual imediatamente no plano espiritual. Então, do que nós temos que nos salvar? De nós mesmos. O serviço de salvação ele pode ser feito para o outro, porque quem salva a si próprio tem o dever moral e espiritual, e a caridade moral deve ser feita de auxiliar o seu semelhante. Porque senão ele não aprendeu nada. Ele terá aprendido a ser um egoísta. E o egoísta, como nós já referenciamos aqui, muitas vezes é um ermitão, que na floresta, sem a relação humana, sem o contato com as tentações, o Allan Kardec falava muito disso, né? Teve experiência como sacerdote druida, e de onde retirou o nome Allan Kardec, porque era o Leon Denisard Hippolyte Revail, seu nome de batismo. Também os sacerdotes druidas viviam nas florestas celtas no norte da Europa. E, portanto, aprenderam ali, né? Lembremos do filme de Robin Hood e daqueles sacerdotes místicos e misteriosos que ali estavam buscando compreender os planos, né, as feiticeiras, as pitonisas, a mediunidade já existia, né, os fenômenos de aparição, fantasmagóricos, etc. Então, dentro de tudo isso, do que nós devemos nos salvar? De nós próprios. Jesus Cristo dizia: eu venci o mundo. Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Ajuda-te que o céu te ajudará. Resumindo e compreendendo e colando, né, tudo que nós já exercitamos vida após vida, no sentido de entendermos a doutrina espírita como um feixe de luz que nos leva à felicidade, não porque apenas somos defensores fundamentalistas do espiritismo, não, porque há um convencimento da razão nisso, um convencimento das emoções nisso, e há um convencimento de certezas filosóficas nisso. Mesmo que outros paralelos movimentos aproveitem desta organização do movimento espírita para isso, também colabora o movimento espírita para o mundo. Dentro do ponto de vista que Jesus Cristo é que ordena que este movimento se faça no século XIX, através de filósofos, pensadores e cientistas de toda a ordem, inclusive Emmanuel, que não está no Evangelho, mas tem todas essas psicografias que nós estamos esmiuçando aqui ao longo de capítulos, porque este planejamento é feito para popularizar este trabalho. Então, temos que nos salvar de nós mesmos, este é o ponto principal, mas auxiliarmos, se possível, ao outro, não no abraço de afogado, né? Obviamente. E Jesus Cristo advertiu isso, que pior cego é aquele que não quer ver. Veja, você que tem olhos para ver,
E quando ele dizia, não eram somente os olhos da mediunidade, mas também os da mediunidade. Quem tem olhos de mediunidade consegue captar a luz e fazer com que no cérebro aquilo se fixe como memória. Ou ouvir e também fazer que no cérebro aquilo se fixe no perispírito e no corpo físico, como na parte física do cérebro, como memória, como tem nas obras de André Luiz as partes do cérebro, não é? E quem tem a intuição compreende e sabe que o pertence ao seu cabedal de pensamentos, do seu conteúdo, do seu capital cultural e aquilo que é intuído por espíritos, sejam espíritos bons ou espíritos ruins. Por aproximação, a intuição passa a perceber. A intuição é quase como um fenômeno de Bluetooth, né? O médium intuitivo é como se fosse um celular ligado no Bluetooth, chega um outro espírito ou uma pessoa na mesma vibração e aquelas energias se estabilizam. Então, ambos acabam se sentindo. O médium mais experiente vai saber fazer a leitura correta do que está acontecendo, encaminhará o irmão sofredor, ou absorverá as energias, alterará o seu comportamento a partir disso, e assim por diante. Orar e vigiar é parte dos conselhos de Cristo para todos os seres humanos, não somente para os médios. Serviço de salvação, portanto, não é somente sair de casa e ir para o centro espírita, sair de casa e ir para o templo, não é somente puxar a carteira do bolso e dar dinheiro por impulso generoso, ou mesmo sistematicamente. Porque nem tudo te salva. Jesus disse, não adianta dizer Senhor, Senhor, né? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, quando se diz aqui no Atos dos Apóstolos, e ainda não passamos disso, né, no primeiro título, apesar de já ter lido na íntegra aqui no começo o texto, para que cada um também tenha as suas próprias reflexões. Aqui nós só fazemos uma indução filosófica de expansão do pensamento, criando uma egrégora de informações neste sentido, para que esta reflexão possa, em grupo, fazer com que a cultura e o pensamento de grupo, e é por isso que estudar em grupo é importante, Jesus dizia que fizéssemos, né, este trabalho coletivo, porque isso brota em outros terrenos, né? A semente se multiplica. Você comenta para um, a pessoa tem uma experiência de vida, ela vai refletir numa direção, vai complementar, o processo se acelera e a evolução se dá mais rápida, né? Boa noite, Jane. Um abraço, meu irmão. Então, o serviço de salvação, diz aqui Emmanuel na primeira parte, os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. Então vamos supor que nós sejamos renitentes no mal, porque a gente acha que não. Vamos supor que nós sejamos repetitivos, né? Renitentes é teimosos no crime. Muitos acham que não. Quais seriam nossos pequenos crimes, então? Eu não sou assassino, não sou um traficante, eu não sou um adúltero, eu não sou um luxurioso, eu cumpro meus deveres de ir ao templo espírita uma vez por semana. Bom, já é um progresso, né? Melhor do que sermos totalmente cavernosos. Agora, isso tudo, cada um que deve julgar a si próprio. O que significa crime ou não. Sabe-se que se deve fazer ao semelhante o que dele nós gostaríamos de receber. De que forma eu trato as pessoas que me afetam os interesses, em todos os sentidos, de que forma eu utilizo o exercício do perdão na minha vida, de que forma eu utilizo a doutrina espírita fora dos templos, quando preciso, diante de uma situação, testemunhar em nome de Jesus de que aquele movimento de trabalho está indo numa direção contrária, que aquela tecnologia pode ser feita melhor, que aquele negócio pode ser mais bem feito. Então todas essas coisas, crimes, não é somente assassinato, estupro, pedofilia, isso são crimes bárbaros, né? Então existem vários tipos de crimes que nos classificam como seres espirituais e que têm peso áurico nas nossas energias na lei de causa e efeito. Portanto, sempre que tivermos dúvidas sobre o que é ou não um crime, lembremos que se fosse feito para nós aquilo que estamos fazendo para o outro, como nos sentiríamos? Esse é um parâmetro de consciência. Aí está a lei de Deus. Allan Kardec já deixou isso bem claro. E Emmanuel explicita, né, para que esse exercício se torne mastigado. Para que nós, então, se nos arrependermos de verdade, com um sentimento de real conversão ao bem, não nos tornarmos perfeitos de uma hora para outra, né? Não significa isso, nos tornarmos imediatamente santificados
Não, lembro sempre aqui a conversão de Paulo. Não significa que você vai fazer por mágica o arrependimento e vai criar asas e vai virar um anjo. Você vai ter que fazer o serviço contrário. Né? Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, significa colocar as coisas em ordem, olhar para trás, né? E se você viu aí o campo ceifado pela sua arrogância, né? Pelo seu orgulho, pela sua espada sanguinária, que quem com ferro fere, com ferro será ferido, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, o arrependimento vai auxiliar em amenizar os efeitos desta colheita que você semeou para si próprio, no sentido de desgraças, né, de prejudicar o semelhante, e pelas boas ações, pelo começo no caminho do bem, até que você consiga expiar-se, encontrar aí a sua absolvição. É um serviço comunitário, bem exatamente como intuiu a justiça da terra, intuída, né, pelos superiores no avanço do Código Penal. É um serviço comunitário de acordo com a escala do crime. Então quem julgará os seus crimes é você mesmo. Diz aí, pelo menos os mais íntimos, né, que não são catalogados no Código Penal, mas sim na questão filosófica. Isso é importante que se pense, né? O tribunal da consciência está escrito no Evangelho. É você mesmo. E vamos adiante então, tendo que nos salvar de nós próprios, Chico Xavier lembra que todo o mal que ele temia é o que ele ainda tinha dentro de si próprio. Né? Ou seja, ele poderia sim vir a falir, ainda mesmo sendo Chico Xavier. Refleti agora no caminho aqui desta live uma questão sobre Chico Xavier. Sendo ele tido a experiência ao lado de Bezerra de Menezes, numa alta nação que chegou a fazer uma guerra atômica lá no planeta, na constelação do Cocheiro. Reencarnou. Teve, inclusive, segundo a literatura, aí uma passagem pelos faraós do Egito. Foi o filósofo Platão que pensava em entrar na política. E avançou depois como João Evangelista, como Allan Kardec, como Chico Xavier. Porque ele não entrou na política. E ele sempre tinha uma preocupação em absolver os políticos, até mesmo os corruptos, não condená-los ao inferno eterno, porque o Espiritismo sabe que isso não existe, mas ter a misericórdia de dizer, irmãozinho, se coloque na mesma posição, se nessa tentação você não agiria da mesma forma, ou às vezes até pior. Então é claro que é preciso filtrar isso, né, da questão pública, mas quem cai merece a misericórdia do cristão de verdade, como Chico Xavier. Nós somos almas em evolução. Bom, o próprio Jesus disse, é só Deus. Então é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Ou seja, uma hora o bicho pega, né? A conta bancária já não é suficiente, e mesmo que ela exista, ela não vai pagar a sua saúde, né? Veja o caso de Steve Jobs, o criador, né, da Apple, a empresa mais famosa de celulares, uma delas até hoje, que era um gênio, que foi demitido da própria empresa e fundou outra empresa de desenhos, na outra tecnologia completamente diferente, acabou vendendo a Pixar para Disney, e que ficou famosa também em todo mundo. E teve depois, né, uma doença que todo o dinheiro do mundo não conseguiu pagar a sua máquina física. Ele poderia pagar os carros mais caros, as mansões mais caras, material, mas não poderia pagar esta máquina, que é a mais perfeita, porque ainda não tínhamos a capacidade de autocura. E, portanto, chega um momento que até mesmo o materialista precisa apelar para o plano espiritual por desespero. Né? É um começo de conversão e um começo de aprendizado. Como diz aqui, né, os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que aliás em boa tese auxiliam, mas não salvam. O jeitinho, né, principalmente, muita gente pensa que a influência somente é suficiente. Não, a honestidade, a seriedade é a base da felicidade. O resto você receberá o que for seu por direito, inevitavelmente, porque a justiça divina ela é a mais perfeita, ela é a justiça divina. Qualquer filigrana de possibilidade filosófica de considerar-se algo mais justo do que aquilo que é a justiça de Deus, esse pensamento seria Deus, não é? Então, aqui o Denizar Cardoso pergunta aí a questão julgo ou não é? É uma boa pergunta, claro. Não, né? Na minha opinião, meu caro presidente,
Porque Jesus advertiu: na mesma medida em que julgais, sereis julgado. Então, muito cuidado com isso. A justiça dos homens ela é necessária para coibir o mal. E no combate ao mal, tanto no livro dos Espíritos como no Evangelho, está escrito se é obrigação do indivíduo combater o mal. Porque como você vai combater o mal sem julgar? Né? O mal é medido pelo movimento daquela consciência na sociedade. Cazuza e Lobão fizeram uma música nos anos 80 que diziam, né, nunca viram ninguém triste, né, porque não me deixam em paz, as guerras são tristes, mas não tem nada demais, enfim, né, é mal nenhum. E o refrão da música é: eu não posso causar mal nenhum a não ser a mim mesmo. É o que pensa o suicida, né? A não ser a mim. Não, você causa mal mesmo se causar o mal a si próprio. Mas por chantagem emocional, porque você é ingrato, porque você está tendo aí uma relação, né, de infantilidade com a obrigatoriedade da lei de evolução e de progresso. Passamos por isso. E o poeta retrata isso, né? Não posso causar mal nenhum a não ser a mim mesmo. Aí é uma questão de foro íntimo, até o ponto que se possa evitar, né, a doença do suicídio, porque é uma doença psicológica da depressão. Mas quando o mal é planejado, calculado e que afeta a coletividade, sim, é preciso combatê-lo. Combatê-lo e, inclusive, entregar às autoridades materiais. Isso entra no quesito dar a César o que é de César. César era a lei do Império Romano. Tudo que era o César era o rei, né? O czar na Rússia, no Império Romano era o César, o rei de Roma, né? O imperador. Muitos foram Césares, né? Então o César é um título, né? O imperador de Roma definia a sua justiça como ele queria a ordem, baseado, né, em Marte, que era o deus poderoso de Roma e dos romanos, que não era somente uma cidade, né, era um império expandido pela Europa e uma parte da África e uma parte, né, do Ocidente. E aí, portanto, aliás, do Oriente, né, que depois caiu, né, na tomada de Constantinopla pelos turcos, lá em 1400 e pouco. Mas no tempo de Jesus, que ainda não eram cristãos, a lei era o César. Depois, um pouco e os vários deuses, né? Então, quando Constantino transformou a lei cristã na religião oficial do Império Romano, também voltou a unificar os deuses, para quem se transformou em cristão. Então muitos passaram a seguir Jesus, foi o início da Igreja Católica, no Concílio de Nicéia, onde se tirou a palavra ressurreição, reencarnação, né, por uma questão que já comentamos aqui, né, no ano de 325 depois de Cristo, se tirou a palavra reencarnação dos evangelhos, era bem a palavra certa, reencarnação. Tanto é que nós falamos na semana passada que Jesus ficou 40 dias materializado. Então todo mundo entendia, né, essa questão da reencarnação, porque Jesus falava explicitamente dentro das suas comunidades e naquele núcleo evangélico. Porque a esposa do imperador tinha aí motivos pessoais para acreditar que ela não deveria pagar as suas experiências com a prostituição. E a comunidade zombava dela porque ela era uma cafetina e virou imperatriz de Roma. E ela, achando que estava no poder absoluto, inclusive sobre Deus, sobre Marte, decretou que a reencarnação, que faria com que ela pagasse com os seus débitos, fosse retirada do contexto para a palavra ressurreição. Então, era um julgamento material, feito. Tanto é que em determinado momento da Igreja Católica se decretou a santidade papal. Naqueles tempos ainda se vendeu indulgência, a Igreja Católica fez isso. A indulgência era lugares do céu, né? Você ia lá, tinha uma grana, comprava um pedacinho do céu e aí estava lá com o teu terreno lá, né? E a santidade papal também foi decretada. Hoje o Francisco já mudou bastante coisa nisso, né? Ele não pode também radicalizar demais, porque são espíritos que vêm ainda precisando desse amadurecimento. Se não fosse necessário, essa árvore, como na parábola da figueira seca do cristianismo, já teria sido arrancada. Não foi ainda porque Jesus permite que ela se regenere. E ela se regenerar porque é a pedra de Pedro, né, que fundou a sua igreja. Depois as ramificações nos trouxeram ao Espiritismo, onde o próprio Jesus influencia, mas não podemos achar que ele está ausente da fé de outros momentos de amadurecimento, né, desde que haja sinceridade. Então, na questão do julgamento, como pergunta o irmão Denizar, tem toda essa questão. A justiça dos homens, né, tanto que
denúncia falsa é crime, né? É denúncia caluniosa. Se você denunciar uma pessoa por mentira, é crime. Você pode ser preso por calúnia, por difamação. Isso já houve um avanço no Código Penal humano, só que muitas vezes não se põe em prática. Na Organização dos Direitos Civis, né? Na ONU já se tem isso tudo como direito, porém não se espraiou, não se capilarizou por todo mundo, porque na prática ainda não se cumpre os deveres cristãos, que é amar a todos, né? A Deus acima de tudo, né? Amar ao próximo como se ama a Deus, né? Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, falando no contexto exato. Então é preciso sim reprimir o mal. A pergunta é justamente essa que Allan Kardec faz aos espíritos. Como vão reprimir o mal? Primeiro você reprime em si próprio. Depois, por exemplo, omissão de socorro é crime. Né? Ou se você vê alguém sendo humilhado, vai apanhar, você tem a obrigação de cumprir sua parte, socorrer ou chamar as autoridades. Essa é uma relação importante. Agora, tudo aquilo que o Sócrates, para concluir e avançar aqui, dessa parte do julgamento, que foi um dos espíritos que participa do espírito de verdade, do movimento surgido no século XIX, e a gente vai repetir muitas vezes, porque muitas vezes as pessoas chegam pela primeira vez na palestra, então como tudo é cíclico e precisa ser atemporal, para que as pessoas saibam onde é que está o fio da meada desse processo histórico. Então o espírito de Sócrates, que assina alguns textos no início do Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive Allan Kardec se preocupou pedagogicamente em colocar os pré-cristãos, né, os socráticos como pré-cristãos. Sócrates, aliás, foi o mestre, né, o sensei né, de Platão, que chegou a ser Chico Xavier, portanto já há uma ligação entre esses espíritos. Não se fala sobre reencarnações de Sócrates, o espírito, mas ele fazia justamente esse trabalho nos livros, buscar em si a verdade. Mas como a pergunta, né? Eis a questão, julga ou não. Né? Ele perguntava para as pessoas e as pessoas buscavam a reflexão em si mesmas. E eu não vou saber dizer exatamente o contexto das três verdades de Sócrates, mas quando lhe levavam uma fofoca, por exemplo, nesse julgamento leviano que se faz, a fofoca, né, no comportamento, no caráter do próximo, e nas suas mazelas e nos seus erros, ele dizia, interessa, vai ajudar a comunidade? Não. E mais uma outra questão. Busquemos aí no Google as três verdades de Sócrates, que eu vou ver se eu consigo em tempo aqui para que a gente possa aproveitar e contextualizar. Justamente ele falava isso, né? As três verdades de Sócrates, né? Vamos ver o que me responde aqui. As três peneiras de Sócrates, né? Que na disciplina e na filosofia está bem escrita, né? Eu vou ler, tá? Um homem foi ao encontro de Sócrates levando ao filósofo uma informação que julgava de seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas três peneiras. Três peneiras? Que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que me quer dizer. Devemos sempre usar as três peneiras. Se não as conheces, presta bem atenção. Então vamos contextualizar aqui. A primeira é a peneira da verdade. Tem certeza de que isso que queres dizer-me é verdade? Bem, foi o que ouvi outros contarem. Não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira é a da bondade. Com certeza deves ter passado a informação pela peneira da bondade. Ou não? Envergonhado, o homem respondeu. Devo confessar que não. A terceira peneira é da utilidade. Pensaste bem se é útil que viesse falar a respeito do meu amigo? Útil? Na verdade, não. Então, disse-lhe o sábio, se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que o guardes apenas para ti. Moral da história, se as pessoas usassem desses critérios, seriam mais felizes e usariam seus esforços e talentos em outras atividades antes de obedecer ao impulso de simplesmente passá-lo adiante. É esse o julgamento leviano que nós fazemos, né? Isso está na aula de filosofia aqui da Secretaria da Educação do Paraná. Veja bem que nós deveríamos ter filosofia nas escolas, né? E é um texto escrito pelos discípulos de Sócrates. Então lembramos disso na hora do julgamento. Verdade, bondade, utilidade. Porque queremos nos salvar do quê? Sim. E aí eu gostaria de acrescentar aqui algumas questões que Sócrates não falava, mas os gregos
falavam sobre a reencarnação. Por que eu devo falar a verdade, né? Eu aprendi na minha família que quem fala a verdade não merece castigo, né? Mas não tinha uma explicação científica, filosófica. Ah, bom, mas isso aí, né? Eu não tenho medo do lobo mau. Então, veja que o rebelde, né? O malicioso, né? Como dizia Jesus Cristo, a víbora vai sempre achar malícia, veneno e vai conseguir escapar de qualquer forma. Por isso que ele dizia, não adianta você pregar para quem não quer escutar, jogar pérolas aos porcos. Então a verdade ela é muito mais importante do que simplesmente você não mentir. Não é somente, né, dual a realidade, a esquerda ou direita. Não, o contrário de verdade é mentira. O contrário de bondade é maldade. O contrário de utilidade é inutilidade. Isso é muito simplório. Nós temos que aprofundar filosoficamente, ampliar o significado dessas coisas, inclusive para as novas gerações, para as crianças, para que elas contextualizem isso de forma cultural e ampliem isso nos seus hábitos de forma natural. A verdade dita, ela nos livra da doença do câncer, por exemplo, de garganta, porque se você usou o seu verbo para mentir, para enganar a sociedade, para chegar a algum cargo público mentindo, prometendo e não cumprindo, você está impregnando de energias negativas, não é? A relação custo-benefício, né, Denizar? Você está impregnando... Ah, boa! Obrigado pela colaboração aqui. Estou seguindo aqui a tua orientação. Você vai impregnar de fluidos negativos a sua garganta pela lei de causa e efeito, né? Você vai em si mesmo acabar sofrendo neste órgão, numa outra vida ou nessa vida, a dor. Então, todo mundo que é doente é malvadão? Bom, Mestre Jesus disse, bom, só Jesus, nós estamos no mundo de provas e expiações. A partir do momento que nós nos julgarmos superiores, né, eu sugiro que a gente busque no Evangelho superiores e inferiores, né, e busque as categorias de espíritos e busque no livro dos médiuns fascinação, né, para o médium. E para quem não é médium, busque aí compreender-se que nós estamos, pela lei da reencarnação, no mundo de provas e expiações. Então a verdade, ela não é simplesmente para contrapor a mentira, porque se a mentira para muitos é útil, ele vai dizer, não, mas é meu instrumento de sobrevivência política. Se banalizou, né, na política, nos negócios, a mentira, em relacionamentos mal compreendidos, né, onde não se respeita mais o amor. Então isso tudo nos leva a dor e sofrimento, porque se não é por amor é pela dor, é lei de causa e efeito. A verdade significa que você respeita o teu semelhante porque você acha que ele merece saber o contexto real das coisas. Num diálogo, por exemplo, que você está conversando com alguém, se faltam elementos para que você forme um pensamento, né, numa equipe, por exemplo, você tem que desconfiar, alguma coisa está sendo oculta de você. Então a verdade, ela vai além, simplesmente, isso pode se levar a um fórum, né, de filosofia só com esse nome, do simplesmente pensamento dual, binário, né? Nós já sabemos que nós temos 5 dimensões já conhecidas, mas eu digo que nós temos infinitas dimensões, porque a vibração de luz, vamos filosofar rapidamente aqui, matematicamente falando, se a vibração de frequência de luz tem uma escala hertziana, né, portanto nós captamos devido a uma medida matemática de vibração para que ela se transforme em luz no nosso cérebro e a gente consiga salvar na memória cerebral, tanto para baixo quanto para cima ela é infinita, porque é Deus, né, que criou, e Deus é infinito. Portanto, nós temos aqui uma das escalas vibratórias. Até chegar a Deus é o infinito, né? Porque Deus não foi nem criado e não tem fim. Então, o passado, já dissemos aqui, filosofando, é tão eterno quanto o futuro, porque está fora do tempo. Né? Veja bem como isso parece mágico, né, e milagroso, mas é um fato. Né? Então, eu não quero aqui explicar a existência de Deus, só filosofar no sentido de que onde quer que nós estejamos é porque ali está o nosso peso matemático. Pitágoras, também, filósofo grego, dizia que tudo é matemático. A quantidade de energia nos coloca pela lei da atração, que a física quântica já entendeu, e já é divulgada, assim como ímãs, né, o semelhante se atrai. Então só me dê licença para me tomar um chazinho de hortelã aqui, porque eu falo pelos cotovelos. Faça uma pergunta aí, qualquer coisa, Denizar. Então a segunda peneira de Sócrates que nos auxilia na salvação é a bondade. Bondade justamente significa isso, né? Por que eu tenho a necessidade de ser cruel? Porque eu sou um exclusivista? Porque eu acho que eu sou melhor? Porque eu acho que eu tenho privilégios? Porque eu acho que eu não vou estar na situação daquela pessoa? Então bondade faz parte da caridade moral, que está no Evangelho. Ser bom, né, é ser justo. São duas coisas. Né? Aqui, as peneiras de Sócrates, nesse contexto, é verdade, bondade e utilidade, que se popularizou. E tudo isso leva à justiça de Deus, né? E leva ao amor, porque sem amor, né, como diz, então nós vamos somando os retalhos
daqueles que consagraram partes das suas personalidades e percebemos que eles tinham razão. Né? Tudo isso sem amor não faz sentido. Né? Sem amor ao próximo, amar a Deus e por isso que Jesus resumiu, né? Veja como faz sentido a lógica da fé raciocinada. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque nós retiramos, como diz no livro dos Espíritos, tudo que é de obra humana, e percebemos que a vida continua sem nós, portanto não é obra do homem, do ser humano, né? Homem, mulher, não importa o sexo, nem do mais genial e do mais inteligente. Tudo que nos é retirado é de Deus, né? Eu sei que nós estamos longe da perfeição, né? Eu penso duas vezes, né, antes de matar uma aranha, mas depois eu já matei, porque eu não quero que ela me pique dentro de casa, ou tirar uma lesma, uma barata que você encontra no caminho, né? Então tudo isso, mas não criamos nenhum objeto desse, nenhum robozinho criado pela NASA, esses micro-organismos, né? Como tinha no filme A Terra dos Gigantes, quem lembra, da década de 70, que ele tinha uma nave espacial que entrava dentro do organismo, né? Esses essa microtecnologia, ela não se sustenta com fluido vital, ela é criada por Deus. E até mesmo os vírus, né? Até mesmo o coronavírus, né? Até mesmo micro-organismos, tudo é obra de Deus. Nós somos co-criadores, ou seja, sem a vontade de Deus nós não somos nada. Então, a oração mais perfeita, voltamos a Jesus, é o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, porque justamente compreendendo a origem do universo e o centro do universo, como dizem nas filosofias hindus, né, os prazeres de Krishna, Deus, os passatempos, são muito mais prazerosos que as nossas infantilidades instintivas, mas nós somos apegados, né? Achamos que não existem prazeres melhores do que nós conhecemos. E a utilidade, por fim, né, é o sentido que se não significa para ninguém, além de você próprio, é uma fofoca. Não serve para o coletivo. Então é um julgamento. Né? Então usemos as peneiras de Sócrates também no sentido de encontrarmos a nossa salvação. Né? É indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Não basta dizer Senhor, Senhor. Estudemos também a arte de receber. Então muitas vezes a gente reza e pensa, né, que o milagre vai acontecer na nossa porta. Temos que esperar, porque a nossa oração está baseada na lei do merecimento. A gente não pode ser infantil na hora da oração. Nós somos merecedores de muitas coisas, mas eu lembro que Chico Xavier dizia, com humildade, que se fôssemos depender de nosso próprio merecimento, não teríamos nem a condição de reencarnar, nem condição de ocupar esta máquina tecnológica maravilhosa que todos têm, né, e que nos traz aí esta possibilidade de aparição neste plano material, com o objetivo de viver, gostar da vida, porque no plano espiritual vai ser a mesma coisa. Se você é um artista, você vai continuar sendo um artista. Se você é um filósofo, você vai continuar sendo um filósofo. Se você é um médico, você vai continuar sendo um médico. Se você é um químico, se você é um engenheiro, e depois, claro, vai somando a tua cultura com outras memórias e outras potencialidades até a perfeição, até a genialidade, como a de Leonardo da Vinci, né? Mas enquanto isso, tudo é exercício. O pianista se exercita, né? O filósofo se exercita, o médico se exercita. Isso somente uma visão de reencarnação nos salvará do medo, da morte, da dor e de não resolvermos os problemas imediatos. Jesus vai nos ajudar, desde que o ajuda te ajudará. Ele disse muito claramente, buscai e achareis, né? Batei e abri-se-vos-á. Porque, porém, ele disse, né, com relação ao teu semelhante, e ele focou nas relações, a sua existência como passagem pela Terra, porque sabia que aí entra o conflito do ego, o conflito de supremacia que ainda nós estamos vivendo no final da época de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, por causa dos ciúmes. Temos ainda o mecanismo da memória dos ciúmes. Os ciúmes é filho do instinto e é o gerador do orgulho. Nós vemos ciúmes e orgulho nos animais, mas eles têm um instinto de sobrevivência. Nós sabemos das escalas evolutivas, mineral, vegetal, animal, mônada, seres humanos, mas com instintos ainda animais muito próximos, tanto que Platão dizia que somos animais racionais, que somos animais muito perto mais da escala evolutiva primitiva do que da escala angelical. Então nós temos hormônios funcionando dentro desta máquina física muito próximos de alguns instintos. A diferença de DNA de um rato para o ser humano é de 0,5%.
Então, dos mamíferos, né? Todos eles. Então, quer dizer, somente, né, uma mudança de um ponto, de uma vírgula, é que nos desviou aí de sermos, né? Quando eu perguntar se você é um homem ou um rato, você pode pensar duas vezes. Consulta aí até o teu código genético, né, para ter certeza que você não é um mutante. Porque somos, né? Aliás, inclusive. Então, dentro desse sentido, eu vou prorrogar um pouquinho até a 8h10 para concluir o raciocínio, tá? Isso pode ser repetido depois, o pessoal pode guardar, então a gente está tranquilo, né? Porque nós estamos, ninguém precisa voltar para casa ainda, estamos em home office, né? Nesse momento. Então, nesse sentido, receber é preciso ter humildade para que a gente saiba a hora certa, como diz, é subir um degrau de progresso em todos os sentidos, né? E 2 em humildade, né? Sempre numa escala ascendente, numa espiral crescente. Né? Jesus é o nosso querido, né, irmão que é o anteparo na nossa relação com Deus. Deus não precisaria, claro, de Jesus para falar conosco. Deus fala diretamente conosco. Mas alguns dos nossos irmãos são tão orgulhosos, né, que só falam com Deus. Né? Não quero saber, só falo com Deus. Jesus é subalterno. Aí trata mal, né, o caixa do mercado, achando que ele é o responsável pelo preço do leite. E não é, né? Então tudo tem um contexto. Às vezes surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. Ou seja, pedir e receber nem sempre está na mesma medida. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá em grande número de ocasiões, e na maioria das vezes, eu dizia, pela nossa megalomania em pedir, e preguiça, muitas vezes, em sair da zona de conforto emocional, a não ser com grande grau de dor e sofrimento e desespero, muitas quedas, muitas frustrações, né? Muitas derrotas, muitos prejuízos em todos os sentidos, a expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. Agora, isso é importante que se diga que não é uma necessidade para o progresso, né? Porque muita gente vai dizer, então é bom ser pobre, né? É bom faltar comida, né? E é bom ser contrariado. Não! Ser contrariado, tudo bem, você pode, né, refletir se está certo ou não, desde que não afete aí a tua sanidade mental, tudo bem, eu acho que até é justo, porque ninguém é dono da verdade. Agora, a contrariedade que ele está dizendo aqui é aqueles problemas que não se resolvem, né? Você não consegue ter paz porque o teu número de problemas é sempre maior que o número de soluções. Você está sempre contrariado, sempre atabalhoado, né? Sempre atrasado, né? É tarde, o coelhinho, né, da Alice do País das Maravilhas. É tarde até que arde, né? Do Alice no País das Maravilhas, né? Ai, ai, meu Deus, alô, adeus, né? Então, indo para onde, como diz Divaldo Franco, né? Correndo para lá e para cá, materialmente, né? Acumulando, né? Coisa como um castor, né? E para quê? Ou seja, há um significado nisso? Você está construindo um sistema saudável? É justo que você tenha um belo lar, que você tenha locomoção, que você tenha bom alimento, boa vestimenta, mas existe também olhar os lírios do campo. A parábola, né, que Jesus dizia que o homem que tinha uma grande fortuna, que acumulado nos celeiros estava guardada, não sabia que naquele mesmo período de horas, naquela noite, deixaria o seu corpo físico e não teria acesso àquilo. Teria outras riquezas, mas não aquela que ele amesquinhadamente pegava. E essa é a questão. Então, em muitos casos, isso serve para nos dar a sensação de que, primeiro a sensação, depois a convicção. Porque sem sensação não tem convicção. Deus não impõe nada. Isso é filosófico, emocionalmente falando. Né? Você vai ter a sensação. Acho que existe alguém falando comigo. Eu acho que a morte não existe. Eu acho que eu já vivi isso aqui. São sensações. Você tem dúvidas. Você reflete sobre isso. Todos têm isso. Senão não haveria progresso. Né? Ninguém evoluiria. Todo mundo tem isso em determinado... Você tem um sonho. São sensações. A convicção nasce do teu trabalho. Né? A convicção nasce da tua vontade. Aí você se torna um convicto de que a vida é muito mais do que aquilo que os teus olhos enxergam e veem. Então você passa aí a entender a parábola dos talentos. Aquele que muito tem, mais será dado. Né? Claro que terá mais responsabilidades, mas assim como ele é capaz de administrar a sua vinha, os seus trabalhadores, os seus problemas, ele não se afeta com isso, ele passa a ter mais competência para isso, mais responsabilidade. É um espírito que não se afeta com o trabalho. A gente muitas vezes com uma pequena coisinha já se afeta, já acha que é retrabalho, e já começamos a nos lamentar, e já se transforma numa infelicidade, e a gratidão vai para o beleléu. Tudo é exercício, tudo é progresso. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata.
né? Ou seja, é um negócio, né? Ou seja, muitas vezes você vai lá, você faz uma oração e espera que já entre o dinheiro no outro caixa, né? Isso é vender indulgência. Né? Você comprar lugar no céu. Por isso que as pessoas lá na Idade Média compravam lugar no céu. Recebiam lá o canudo, ó, né? Davam sua grana, né? E caíam. Né? Aí depois, como as indulgências não davam mais certo, se inventou a Inquisição. Né? Tudo isso é filho do instinto. Os ciúmes. Né? Porque daí o rei tinha ciúmes do outro rei, e por ganância e por ciúmes ia lá e fazia uma guerra. E assim por diante. A Inquisição acontecia o quê? Eles obrigavam as pessoas a confessar a bruxaria para pegar suas casas. Não era somente para salvar a humanidade do inferno. Não tinha nada disso. Eles queriam, a partir que um grande comerciante fosse denunciar, o inimigo dele fazia lá um conchavo, denunciava ele para a Inquisição, ele caía num tribunal e nunca ninguém foi absolvido, né? Apesar de morreu aí o ator, né, do Nome da Rosa, Sean Connery, o 007, que escreveu na história, né, do cinema, também, entre outros, né, o filme de Humberto Eco, O Nome da Rosa, que fala muito bem, e sugiro que se leia, né, e que veja o filme, que fala muito bem sobre essas mazelas da Idade Média. Então se criou mais uma forma de tentar dominar o povo. Né? Isso nós não falamos como crítica ao irmão católico, até porque eu sei que a minha filha faz catequese e já divulguei isso. E vai fazer, porque é uma escolha dela e a gente aceitou. Mas é a história, né? Não podemos negá-la. E o Papa Francisco não nega. João Paulo II já pediu desculpa pela Inquisição. São fatos que aconteceram, não é porque o espiritismo seja melhor, não. Né? Então a miopia terrena, todavia, então espera essa troca imediata. Né? Você dá e já você quer receber imediatamente quando nos é sugerido o amor incondicional. Né? O amor incondicional é a caridade que deve ser feita oculta para que não humilhe o teu semelhante. Esse momento que nós estamos aqui refletindo, né, e que nós divulguemos isso, não somente pela minha experiência em organizar esse conteúdo por necessidade de autocompreensão, mas também por você próprio, que pode chegar num momento de um desabafo de alguém a si próprio, dar um bom conselho. Olha, calma, vai passar, porque você, sendo espírita, compreendendo o conflito que está acontecendo ali, vai saber que às vezes é um inimigo de uma outra vida, há um resgate a ser feito, e se você ficar botando lenha na fogueira, gasolina no incêndio, né, não vai adiantar nada a sua visão espírita. Você vai continuar deixando de usar as peneiras de Sócrates, que veio muito bem a calhar. Muito obrigado pela orientação aí do Denizar, nosso presidente, querido amigo. Né? Falo presidente não é para te puxar o saco não, tá, presidente? É para te responsabilizar mesmo, né? De estar aqui sempre e nos ajudando, que fico muito feliz com isso, né? Sinto saudades dos nossos encontros, mas voltaremos logo. Né? Então, e também precisamos dessa liderança amiga aí, né, para nos organizarmos como instituição, sabendo que Deus está acima, né, do nosso movimento e o nosso próprio coração, o nosso próprio templo. Lamentações improdutivas, né, portanto, são aquelas oriundas, né, da frustração de que a vantagem é imediata a partir de uma caridade, a partir, né, da desconfiança que você tem. Quando você faz o bem, você está conversando com Deus. Através de qualquer pessoa, você está usando o lado positivo da fé, seja material, seja espiritual, seja moral. Então você é o melhor investimento, né? É o banco mais fiel de todos, é o amor de Deus. A caridade divina. Quando se trabalha, os Hare Krishnas chamam, né, de serviço devocional. Esses Hare Krishnas que você vê por aí, com aquelas roupas salmão, são pessoas muito agradáveis. Se você se aproximar deles sem preconceito religioso, você vai ver que no Bhagavad Gita e tudo isso, né, você vai encontrar de bom e de compreensão divina e de reencarnação, inclusive, nessas pessoas, né? Um abraço, Alan Luiz Rocha da Silva, né? Que legal, é Marlise tá aí, um abraço também. Legal, saudades da nossa quarta-feira, né? Ele manda um abraço também, legal. E apesar, então, para concluir, né, que eu já extrapolei o tempo aqui, apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são as diversas necessidades de cada um. Então, Jesus, que como o irmão mais velho faz o papel de pai, muitas vezes nas famílias, né? A gente vê muito isso, e os papéis se invertem, né? Sendo um espírito mais velho, ele faz o papel de pai. Então não nos daria, né, um veneno, né? Não nos daria algo que nos prejudicasse, não interpelaria junto a Deus, porque ele é um servo humilde de Deus, quando oramos e que passa pela sua
Tanto que ele disse, né, quando absolveu aí a Maria Madalena, do momento que ela foi flagrada no apedrejamento e que os hipócritas e fariseus iriam julgá-la, e aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, que é a questão do julgamento, disse depois, né, eu também não te julgo, vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Ele poderia dizer, olha, minha irmã, né, porque ele era profeta, né, vai acontecer isso, isso, isso. E, né, se fosse hoje, né, os falsos cristos e falsos profetas já diriam, olha, vai lá no meu consultório, já dava o cartãozinho, né, paga uma continha lá que eu vou te fazer lá um atendimento, né, e aí blá 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 blá. Quando a gente sabe que é tudo gratuito, a caridade, né? Jesus dizia, olha, o Filho do Homem, ou seja, o homem do futuro, aquele que nós levaremos milhões de anos para chegar próximo, não era uma ironia, né? Mas ele ressaltava isso para que a gente compreendesse, desenhava para nossa mente infantil, não tem uma pedra para deitar sua cabeça física e descansar, né? Ele que materializou a Terra, né? Então ele ressaltava isso não como a pobreza sendo um significado de felicidade, não era isso. É porque ele já estava transcendendo o mundo e ele se satisfazia pela sua intensa atividade, praticamente não dormia, né? Tanto que dizem que o seu corpo não aguentaria muito mais que depois de uma possível não crucificação, devido à sua intensa atividade mental e espiritual. Então essa é a questão, tá, meus caros irmãos? Salvar-se é ajudar a si próprio a encontrar a verdade, encontrar a compreensão desta lei de causa e efeito. Como diz o apóstolo Paulo, a multidão de testemunhas que nos cerca, seja de espíritos obsessores ou de espíritos de luz ou de espíritos intermediários, nos ajuda no testemunho da consciência, você escolhe, né? Jesus deu bem claramente os caminhos, né? A separação do joio e do trigo, o lobo das ovelhas, a esquerda ou a direita, porque o pensamento na época era bem dual, salvo os gregos, que eram pontos fora da curva. Tanto que os gregos estão intensamente envolvidos no espírito de verdade. Chico Xavier, que foi Platão, Sócrates, que escreveu, né? Emmanuel não se sabe, mas ele falava muito, né, da questão romana, da política romana, né? Então suas palavras são bastante políticas, inclusive, na ação política real de transformar a sociedade com argumentos, com palavras, com verbos e com ação, porque o político, quando escolhe um cargo, ele tem a obrigação de agir. Se é para ser eleito e ficar lá sem agir, ele não precisa deste representante, né? Um abraço também a Ivani Ribeiro, que está conosco. Então essa é a nossa conclusão, né, desse momento de avaliação. Que para que nós façamos o serviço de salvação, devemos primeiro lavar o nosso pensamento, né? Entendendo que nós também não somos perfeitos e que não é você ficar dando conselho, não. É ajudar a pensar, que é o exercício que eu procuro fazer aqui. Tudo que eu penso é porque eu reflito e tento buscar o máximo de aproximação comigo mesmo, que é bem complexo. Justamente por isso que simplifica-se na rotina, todos os dias recomeçam, né? Então, se estamos muito atribulados, pelo menos descanse, desapega, deixa na mão de Deus, no outro dia recomeça, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A sabedoria popular, ela tem significado, ela nos traz sim a certeza do aprendizado, né? Tudo é vida, temos que gostar da vida aqui, porque senão você pensa que você vai, quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu vou ser feliz porque eu vou lá para o plano espiritual e lá não tenho compromisso. Você vai ser o mesmo chato que você é aqui. Se você reclama para amarrar o sapato, se reclama para escovar os dentes, se reclama, né? Todos nós fazemos isso. Então é isso que a gente tem que tentar compreender. E pela caridade, né? Fora da caridade na salvação. Lembrando, né? Por inspiração, aquilo que Allan Kardec disse, né? Márcia Gonçalves, né? Legal, um abraço, né? Muito obrigado pela presença também, pessoal, né? Todos que vão chegando, tá? Pessoal que chegou agora, se quiser compartilhar, e tem muitas outras, né, lives aqui na nossa casa, de muitos outros colegas que também fazem esse exercício, cada um traz um ponto de vista, isso é muito bom, isso fica aí, e estamos, por hora ainda, em distanciamento social, mas presentes emocionalmente, em pensamento, e Jesus, pode ter certeza, que está aqui conosco, tá legal? Desculpa, porque eu sou que nem o Paulo Fractuoso, ele também faz isso porque é o meu mentor que se emociona mais que eu, porque me tirou de muitas e tantas, né, que eu acho que vai se aposentar, enfim. Né, meus caros, muito obrigado, nós voltamos a semana que vem, então, agora são 8h14, você veja que se você abrir o espaço, eu nunca mais paro de falar, a semana que vem
é a persistência. Então nós vamos falar sobre isso, tá legal? Em que perseveras, né? Estavam perseverando no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Legal? Qual o caminho que estamos seguindo? Semana que vem a gente vai refletir um pouco sobre isso. Muito obrigado pela gentileza de aqui estarem, muito obrigado pela presença de todos em qualquer parte do tempo, porque isso aqui fica na nossa memória hoje digital, não é? Muito obrigado aos amigos do Harmonia e Luz pela oportunidade de estarmos juntos, e será um prazer estar aqui novamente quarta-feira que vem com mais assuntos e também acompanhando aí as lives do nosso dia a dia, tá legal? Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, e a vocês todos, né, pela oportunidade de juntos, né, irradiarmos e abrirmos espaço para essas reflexões. Pelo menos que as palavras soem, né, na memória de todos nós. Tenho certeza que, como a água, né, que decanta, né, os elementos mais pesados, a nossa felicidade, a nossa fé vai decantando as nossas imperfeições, que vão indo para os planos inferiores, e nós chegaremos lá. A vida é eterna, a morte não existe, nem o mover se perderá, cada um será dado segundo as suas obras. Existe método na salvação cristã. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Muito obrigado, boa noite. Tchau, tchau.